Isso é a ciência. Você quer falar mais um pouco aí da obra, da sua pesquisa? Não, não sei, só a não ser que tenha uma assim, dúvida muito específica, porque também se eu falar muito, eu corro o risco de não me fazer entender ou também de falar besteira. Porque, né, não vamos dizer que eu saiba tudo que eu. Faz parte, né? Da informação ainda. A gente fala, se bem que eu perdi com o tempo a preocupação de falar besteira, sabe? A gente vai perdendo à medida que a gente vai trabalhando em sala de aula. Porque, cara, você tem que falar ali 50 minutos numa aula, né? A chance de você falar besteira em 50 minutos é altíssima. Porque você não sabe tudo sobre todos os autores. E a gente tem que pegar a história da filosofia inteirinha. Às vezes a gente vai falar, né? Acontece. Né? E é até importante, porque eu depois falo, nossa, cara, que merda que eu falei aquele dia. Caralho. Aí na próxima vez que eu vou falar daquele autor, eu falo, não, eu já falei sobre isso, mas não era assim, isso foi, né? Tem uma incorreção aqui, né? Uma imperícia ou até uma falha minha nesse sentido, quando eu abordei o pensamento desse autor. Então vamos corrigir aqui. Acho que é importante, faz parte do nosso processo de formação. Você está aí terminando, né, a residência pedagógica justamente para isso, nos anos finais aí, praticamente um estágio, né, de vocês, e é bom, a gente vai crescendo, né, com os erros mesmo, os erros são importantes para a gente ir aprimorando o nosso pensamento, né. Eu não sei se eu faria as mesmas coisas, por exemplo, da minha... Se bem que eu gostei do cara que eu fiz em Henrique Dussel, um filósofo completamente alheio, aí, marginalizado dentro da filosofia. A gente nem vê na UF, vocês nem devem ter conhecido isso falar nele, né? É um filósofo argentino da filosofia da libertação. Ele vai questionar muito essas relações de poder também, do patriarcado, né, do centro-periferia da Europa, periferia do mundo, que é a América Latina. Vai trabalhar mais com essa questão, mais de uma geopolítica da filosofia. Mas ele vai abordar a questão da educação também, que é muitas vezes centrado no professor, o aluno é excluído, é marginalizado, é dominado. O Foucault também fala isso, né, da educação, como eu gosto de falar muito para os alunos em sala, quando eu falar de Foucault, isso. Nós estamos aqui vivendo uma experiência Foucaultiana, né, da estrutura de poder ali. Todo mundo vigiando todo mundo, esperando uma falha de alguém para poder foder o outro, né? E isso tem se acentuado ainda mais agora com redes sociais, com cancelamento, aí, com perseguição. Ele fala muito pro nosso tempo, acredito eu. Na escola a gente pode pensar, eu lembro que fazendo disciplina de psicologia da educação, o professor uma vez contou um caso, né, que o professor chegou, isso acontece na escola o tempo todo, que eu já vi. Chegou um professor e falou assim, aquela puta tal. E sem falar nome, todos os outros professores perceberam, sabiam quem era. Então a gente vê aí preconceitos muito enraizados, né? Quando a gente consegue identificar alguém por esse tipo de preconceito. E isso acontece muito em todos os âmbitos, né? Mas na escola também, a gente está falando da vivência dentro da escola. E ser professor é muito delicado, né? Porque é como se disse, é uma vivência Foucaultiana, que você está imprimindo um discurso, não tem como você evitar. E aí a gente volta para o ponto inicial. Como eu vou evitar? Porque toda forma tem que ensinar alguma coisa. E como a gente começou falando de sexualidade, de alguma forma tem que ensinar a sexualidade também. Tem que abordar o assunto, né? Não pode ser um tabu, eu acredito também que deve ser. E aí tem as críticas hoje, dizem que isso é ensinar ideologia de gênero e um conceito de gênero aí totalmente deturpado, que não tem nada a ver do que quem defende esse tipo de pauta, na verdade, tenta apresentar a questão. Quando se fala em gênero, fala de papéis construídos historicamente, né? Papéis sociais. A mulher, por exemplo, né, ela não nasce usando saia, usando brinco, cabelo longo. Tudo isso aí é um padrão que foi construído historicamente. Um papel,
social que foi imposto para ela, geralmente pelo patriarcado, pelos homens, né? E é uma configuração social que a gente precisa entender isso. Quando você vai para outras culturas, outras sociedades, as mulheres não usam brincos, né? Nem todas as sociedades as mulheres usam brinco, nem todas as sociedades as mulheres usam cabelo longo, nem todas as sociedades as mulheres são monogâmicas. Tem sociedades, por exemplo, tem uma cultura na Ásia, onde as mulheres lá podem ter vários maridos. Então, existem outras configurações. Então, isso não é natural. Não foi a natureza que nos constituiu assim, como muitas vezes eles querem nos fazer acreditar, né? O discurso normativo hegemônico aí, muitas vezes a ciência também, vindo da ciência e usando os padrões, né? Ah, você nasceu homem com o genital masculino, você tem que viver a sua sexualidade com a mulher, pai, isso aí é um padrão estabelecido, mas historicamente nunca foi assim. Mesmo no reino da natureza a gente percebe, né, que não funciona assim. A natureza não é tão natural quanto eles querem nos fazer crer, né? Ou não é, pelo menos, na concepção natural que eles passam, né? Você tinha até comentado mais cedo sobre a sexualidade parecer ser mais livre antes daquele período, e talvez fosse mesmo. Talvez se a gente for pensar em linear histórico, saindo de como o poder e o saber ele foi se constituindo, talvez antes não tivesse esse poder e saber, e aí por isso fosse mais perto, né? Só conforme ele foi construindo, foi ficando cada vez mais padronizado. Ele chegou onde a gente está hoje. O poder de fiscalização também era muito menor. A igreja ela tinha a moral dela, que era uma moral castradora de fato, mas ela não tinha como fiscalizar a sexualidade das pessoas. Como o próprio Foucault vai falar na sua genealogia do poder, como é que o poder vai mudando ao longo do tempo. Um poder que era mais vertical, mas não conseguia ter tanto acesso ou tanta vigilância sobre as pessoas, à medida que a ciência vai avançando, né, o panóptico, né, as formas de se vigiar e de controlar a vida das pessoas, vai conseguindo se discipliná-las de forma muito mais eficaz. Então a sexualidade hoje ela é disciplinada de uma maneira que outrora não foi, mesmo com uma moral rígida sobre a questão sexual. Então isso que é interessante, a gente olha para o passado. Eu acho que na Idade Média eles transavam muito mais que a gente e de forma muito mais livre, sem tanta encheção de saco, né? Tanto dos moralistas cristãos quanto dos moralistas identitários de esquerda, né? De grupos. Eu acredito que sim. Tem aqueles filmes, tem o Galígula, né? Uma vez eu fazia latim, a minha professora é uma idosa, aí ela toda tímida falou assim, não vejam o Galígula, porque a gente era muito jovem, ela não vejam. E quando a gente vai ver, é uma suruba, a coisa mais esquisita que você, assim, hoje você nunca vai ver, porque o sexo está muito higienizado, muito certinho, né? Aí você vê, você fala, nossa, naquela época tinha isso, realmente. E essa questão da higienização do sexo também é uma coisa imposta para a ciência, né, que o Foucault critica, né? A forma como o discurso científico vai, de alguma maneira ali, determinando os padrões de como nós devemos nos comportar na cama, né? E por que tem que ser na cama? Esse tem um padrão construído aí. São ambientes que foram criados, né? Até a cama, é porque a sexualidade, aí sim ele está falando lá nesse primeiro volume, ela é a sexualidade conjugal, dessa forma que a gente imagina mesmo. Primeiro a pessoa vem, não é castidade que fala, mas quando ela se priva da sexualidade, então ela vem até uma certa idade assim, ali, a educação está ensinando isso, e ela só vai ter o sexo conjugal quando chegar o momento certo. E esse sexo conjugal, ele é na cama. Então, se a gente for pensar aí, a gente tem até um ponto de vista estético, no qual vai criando imagens, né, e espaços para que a sexualidade aconteça. Padrões ali, né? A cama, eu entendo, é algum lugar mais para dormir. Mas aí, como é o leito, né, onde você deita ali, muitas vezes deita com um companheiro, apesar de que os casamentos também do mundo antigo, eles não dormiam muitas vezes juntos na mesma cama.
no mesmo leito, né? Pelo menos os mais abastados, os ex-rainhas, eles dormiam até em quartos separados. Então, isso é uma construção também histórica. À medida que o tempo vai passando, esses padrões vão sendo estabelecidos, vão sendo considerados o correto, a normalidade, o padrão, a referência, né? E cada vez mais controlados. Porque a gente vê no início do Vigiar e Punir, né? A punição, essas formas de correção, elas são tecnologias. É Uhum. a forma mais econômica, mais barata, mais que se torna cruel, né? Mas é a forma mais econômica de se fazer. Se a gente for pensar pelo Vigiar e Punir que a gente tem cadeias hoje. Não é porque é para tratar bem o preso, mas é porque ele tem que servir tecnologicamente e economicamente. Exatamente. Aí então o Foucault também, né, ele vai fazer esse tipo de abordagem, né? Começa com as prisões, né? Com as instituições de confinamento ali. Bem antes, já A bem antes. prisão, a escola, o hospital, né? Depois ele vai para o campo da sexualidade, da loucura. Mas ele começa as pesquisas dele no campo ali do vigiar e punir, né? Daquela obra que é a primeira dele ali, analisando a questão das punições, como é que elas foram se transformando também historicamente, né? Mudando de um padrão mais, uma punição mais ocorrida no sentido de violência física, para mais na privação da liberdade, controle, dominação dos corpos. Aí entra a questão do biopoder também, né? Poder sobre a nossa vida, sobre o nosso comportamento, sobre disciplinando o nosso jeito de ser, tudo regradinho. Ali na escola também a gente vê isso. O aluno tem que sentar lá, ficar 5 horários, 6 horários, né, se comportando aí de acordo com as regras, os padrões, né, fazendo as atividades, ouvindo, não conversando, se tolindo a todo momento, sendo formatado, entrando numa forma ali para poder sair de lá conforme a sociedade quer que ele seja, disciplinado, né? E Conforme agora as estruturas forem configuradas para constituí-lo. mais do que nunca a sociedade quer que ele saia dali obediente, né? Porque É falam que obediente, obediente ele vai dócil. obedecer a qualquer coisa. Isso também Uhum. é o nome. O poder é muito cruel. Coisa muito Freud. A gente falou de Freud lá, você falou de Freud, né? O Freud também falava sobre a questão da sexualidade, né? Desde a infância ali, né? A sexualidade não se limita ao genital e não se limita à vida adulta também. As fases de desenvolvimento da nossa sexualidade começam desde muito cedo. A primeira região que a gente descobre prazer com a boca, né? Ele vai falando ali das fases de desenvolvimento, a fase oral, depois a fase anal, depois o período de latência, que não tem uma fase bem específica, mas que também tem, assim, uma fase de construção da identidade sexual. E, por último, a última região que você vai descobrir que é possível ter prazer é com o seu genital, segundo Freud, né? Aí o Foucault, Foucault faz uma crítica, aí você tinha falado? É, não sei se é exatamente Foucault, mas hoje a gente, a psicologia já conhece, é porque eu também estudo bastante dos assuntos da Psicologia psicologia. Hoje a psicologia já sabe que a teoria de de Freud Freud era muito heteronormativa, e mas ele fez ultrapassado. bem. É o que é o que a Ele gente podia esperar foi uma revolução para a época, né? foi uma evolução para a época e é o que a gente podia esperar do tempo dele. Era isso mesmo. Mas isso acontece. E ele tem um mal-estar na civilização, aí é, assim, estou contando mentiras agora, a partir de agora. Mas é que ele está falando justamente sobre o mal-estar que causa o descontrole, não, mas assim, A as repressão, disfunções né? da sexualidade. Porque quando a gente tem o libido que move o homem para fazer as suas ações e isso está numa disfunção, cria um mal-estar na sociedade. E ele tem Uhum, essa obra dedicada exatamente para isso, para falar sobre isso. E é uhum. muito, assim, triste que os dois autores não possam dialogar, mas aí poderia se entrar nesse assunto, mostrando aí que
E foi de onde eu parti, na verdade. Né? O meu pensamento era assim: por que eu não posso, ou por métodos terapêuticos, ou por métodos educacionais, educar melhor a sociedade para vencer esse mal-estar? Uhum. Só que, uma pena que o Foucault não tem como vencer esse mal-estar. Eles não têm conhecimento. O Foucault já desistiu, ele não vai ter jeito de resolver esse mal-estar, não. Eu só quero formar, né? Nesse momento eu quero formar. O objetivo agora, lá, Foucault não me deu muita esperança de sair dessa encruzilhada, não. Então, vou terminar isso aqui. E depois eu ver se eu encontro algum outro autor que dá um norte mais interessante aí. Mas eu acho massa essa perspectiva do Foucault de não trazer muita solução, cara. Eu não sei se seria um papel de nós como filósofos, né? Por mais que tenha muitos filósofos que apresentem soluções também. Mas eu acho que a gente tem mais a questionar mesmo e balançar as estruturas vigentes aí. Colocar algumas questões que geralmente não se coloca, né? E para qualquer um, não importa se é direita, se é esquerda, quem esteja no poder ou não, a gente tem que estar exercitando aí o questionamento filosófico, né? Eu estou de olho no horário. A gente tem mais 15 minutos. Uhum. Tem pouca gente, então eu não vou falar que. Mas de qualquer forma, eu também estou gravando aqui, eu vou colocar depois, né? A outra que eu fiz na segunda com coisa, eu não sei se você sabe como é que baixa depois o vídeo, depois que fica salvo. Antigamente só baixava, mas eu não consegui baixar o último. Vai ser possível baixar. Eu não sei se é porque você fez outras lives com os meninos já, não sei quem que iniciou a live, eu não sei se você. Então, eu que iniciei. E aí depois no final eu não consegui baixar o vídeo. Pode ser por isso. Mas aí vai aparecer para mim a opção. Aí agora eu tô gravando com o gravador do celular para ficar salvo aqui. E aí eu vou compartilhar depois nas outras redes sociais. Vou mandar também lá para postar no grupo da residência. Então é isso aí. Leonardo, gostaria de falar mais alguma coisa aí? Não. Eu tava vendo, eu fui fazer algumas pesquisas aqui, cara, achei muita coisa interessante, mas não sei se é ele mesmo que fala, né? Alguns estudos aqui sobre sexualidade em Foucault. Eu vi aqui um artigo numa revista chamada Dialectos, Discurso, Poder e Sexualidade em Foucault. Aí aqui aborda todos esses temas bem atuais da questão da Travou um pouquinho. alguns trechos, mas nunca li a obra inteira, então não sei, né? Na verdade, são a história da sexualidade. Travou. Eu não ouvi o que você disse. Acho que tá travando bastante. Talvez a gente encerre sem despedir. Leonardo, E aí, deu pra ouvir agora? a internet começou a cair aqui. Eu tava falando desse artigo aqui que eu achei na revista aqui. Você escutou o que eu falei? Escutei. Você tá falando, você falou o tema, né? Falou que tá falando de vários assuntos, até aí eu ouvi. Uhum. Então, que ele aborda aqui, pelo menos no artigo, eu não sei se o Foucault mesmo aborda, porque eu não cheguei a ler a história da sexualidade, né? Eu já vi só trechos.
São 3 volumes, né, da obra História da Sexualidade. Inclusive é algo que eu preciso aí urgentemente. Eu tinha um PDF, mas meu celular bugou e eu não consegui ler tudo, não. Ele fala da questão da função reprodutiva do sexo, da questão binária de gênero, da heteronormatividade, da transexualidade, da intersexualidade. Tudo isso é abordado pelo Foucault na História da Sexualidade lá. No volume 1, não. E No volume 1 não, né? Ele tá Uhum. provavelmente são desdobramentos né? Ah, sim, então... Ah, Talvez então já seja aí eles devem ter desenvolvido isso a partir das críticas de Foucault, né? E como Entendi. outros autores ou pesquisa. Que isso tem bastante, mas sei quem está fazendo é o pessoal que já está no universidade. Uhum. Inclusive tem aqui, eu estou olhando aqui as referências aqui, né, uma das obras de referência, aí não é Foucault, é a Carmita Ábido, que fala da evolução do conceito de parafilias. O conceito de parafilias é bem interessante, né? São formas aí não convencionais de vivência sexual e algumas delas até ilícitas, né? Não, nunca ouvi falar. Parafilia, por exemplo, a pedofilia é considerada uma parafilia, né? Uma forma ilegal de manifestação da sexualidade. Até um doidão lá, o Ítalo Marcílio, não sei se você já ouviu falar. Um cara de direita aí que dizia que ele é um psiquiatra, cara muito doido. É de direita. É um psiquiatra que disse que conseguiu tratar um sujeito que tinha essa parafilia, né, era pedófilo, fazendo com que ele passasse a ter relações com prostitutas maiores de idade, mas com caras menores. Assim ele conseguiu curar o cara. Isso aí deu um bug, rapaz, na época, né? Quiseram caçar o registro de psiquiatra dele, foi descobrir, ele nem tem o registro de psiquiatra, ele fez a faculdade de medicina, fez especialização em psiquiatria, mas ele nunca pegou o diploma, então não tinha como caçar o registro. E o cara é bombado na internet, o cara tem milhões de seguidores, e vende curso a roda aí na internet. Tem umas coisas muito doidas hoje no mundo, né, velho? Fico vendo estranho. Nossa, muita loucura. Continuam. Hoje a indústria tornou uma coisa Hã? surreal. Hoje é porque falando sobre isso, a indústria Pornográfica, né? pornográfica hoje é muito problemática e tem muito essa coisa com Mas é mesmo. com caras jovens, né? E é claramente uma alusão à pedofilia. É, pedofilia. Tem um filme, eu esqueci o nome do filme, não é é um filme que vai falar de pedofilia também, mas ele vai fazer uma crítica, não da indústria pornográfica, mas da indústria da moda nesse filme. Porque a moda coloca como padrão de beleza também corpos, né, lisinhos, né, sem pelos, né, que é o corpo infantil, uma cara sempre de novinho, tem que ser novos, né, os corpos, né, magros, um padrão bem juvenil. Então isso acaba incentivando também, era a crítica que fazia nesse filme, agora eu esqueci o nome dele. Aí você entra no site pornô, é isso mesmo, você vai nos X-Vídeos, rapaz. É tudo quanto é tipo de parafilia, pedofilia, é incesto, né? Estupro, que é muito, né? É muito. É estupro. Cara, muito estupro. O que mais que a gente vê ali em site pornô? O Bill Churran, você já ouviu falar do Bill Churran? Do Bill Churran, filósofo coreano, que ele atua hoje na Alemanha lá. Ele vai falar sobre isso também, né, cara? Agora eu esqueci o nome da obra.
Falar de como o padrão, a questão de higiene aí, colocou um padrão de sexualidade muitas vezes, né, próximo à perspectiva pedófila mesmo. O corpo ali lisinho, sem pelos, né, tudo isso aí. Coisa bem louca. São questionamentos mais a gente levantar, de pensar, refletir. Tá, deixa eu ver. Agora são 5 minutos, então Oi? vai ser uma discussão muito grande, né? Eu Não vi. entendi. São 5 minutos para acabar o tempo, né? Porque é só 1 hora, não sei que tenha mudado. Uhum. Certo. Então, tô perto de acabar. Então vamos aí, fechando então. Vamos encerrar. Né? Espero que tenha ficado claro. A gente viu que se desdobra para muitos outros assuntos, né? A gente podia falar É, sobre qualquer coisa. A gente chegou a falar quando se fala de sexualidade também, envolve muitas coisas polêmicas, né? Sempre é um tema em sala de aula, quando você vai abordar. Eu já tive problemas grandes com isso. Quando você chegou lá na escola, lá, né? Talvez não pegou porque você chegou depois. Eu fiz uma piada de cunho sexual, acabei sendo cancelado na época. E por isso que eu saí do programa da outra vez. E eu abordo, por exemplo, ensino religioso, mitologia, e a mitologia grega, a mitologia dos povos em geral, tem muita sexualidade, cara. Os deuses estão ali, vivem uma vida completamente promíscua. Os Zeus, por exemplo, ele passava o rodo, ele pegava as deusas, pegava as ninfas, pegava humanos, pegava rapazes, né? Pegava tudo quanto espectro existente na época dele lá. E aí a gente vai falar sobre essas questões. Aí as pessoas falam que isso é coisa do capeta, do diabo, do demônio, ou né, que o sexo é questão tabu, aí tem os evangélicos envolvidos nisso. Eu tive alguns problemas em ensino religioso também, ao fazer as narrações de mitos e lendas e abordar o tema da sexualidade entre os deuses. Porque na mitologia grega tinha muito, na mitologia romana, na mitologia nórdica, na mitologia iorubá. Mas é isso aí, foi muito bom. Nosso bate-papo, falando aí. Começamos falando de sexualidade Foucault, depois falamos de um monte de outras coisas, né? Mas é bom assim, quando a gente vai deixando o assunto fluir e rolar de acordo com os temas que vão aparecendo. Então, muito obrigado aí, Rafael foi da segunda-feira, Leonardo. Espero que o pessoal goste também. Eu vou colocar, está gravando aqui, eu vou colocar lá e vou tentar mandar no grupo. Não sei se vai dar por conta do tempo, né? Não sei se manda pro WhatsApp quando é muito longo o vídeo, né? Não manda não, né? Não, depende, né, do tempo, é do tamanho, né? Mas aí tamanho com certeza. Aí o tamanho? Vou tentar, se não der Tamanho para mandar por lá, eu posto Drive, né? no Drive, né? Uhum. No Drive e para poder postar no canal lá, nosso bate-papo aí. Beleza? Quer falar mais alguma coisa aí para encerrar? Não, tudo bem. A gente pode encerrar. Tranquilo. Abraço. Até sábado, né? Sábado a gente tem reunião. Alô? Tchau, tchau.